nossa família da Cria, hoje é um dia especial no nosso caminho espiritual. E nesse dia, vocês já vão saber o porquê é o dia especial. E conectado com isso, eu estava refletindo um pouco sobre a nossa realidade. Muitas das pessoas que vêm para o Asha, que buscam o Asha, elas fazem isso por terem algum problema. Porque isso é o Asha. Asha é refúgio, Asha é abrigo. Então, algo que elas estão buscando, algo que está faltando, algo que está incomodando, algo que é um lugar normal, é para se refugiar, é um lugar. E ainda referente a esse dia de hoje e essa minha reflexão, a maioria dos problemas ou dessas pessoas que vêm com algum problema tem uma mesma origem. Alguma ideia qual seja ou não? Alguma desestruturação familiar. Não importa se é momentânea, pontual, ou se isso foi no passado, mas isso é só uma observação minha, não estou querendo impor nada ou colocar, mas o impacto dessa desestruturação familiar é muito grande na vida de uma pessoa. Então, seja um divórcio, seja uma briga, seja algum tipo de violência, seja algum tipo de falta de carência, abandono, não importa. É interessante pensar nisso. A grande maioria dos problemas ou dessas situações que são quase que diárias que a gente lida por aqui, estão conectadas com algum tipo de desestruturação familiar, consciente ou inconscientemente. E isso mostra pra gente, primeiro, uma coisa. E o que é essa coisa? A importância de uma família na vida das pessoas. E sem e a dificuldade de ter uma vida equilibrada e de uma vida focada e estável quando esse núcleo é instável. E não quer dizer que não é possível. É possível, claro que é. Mas é muito mais difícil com essa desestruturação. E ainda pensando nisso, trazendo para os dias de hoje, esse conceito chamado família naturalmente está perdendo a importância. Se a gente analisar, por exemplo, o nível de divórcio, de separação que tem hoje em dia e que tinha talvez há 30 anos atrás, 40 anos atrás, é igual? Não. Então, tem várias razões, e aqui a gente não está falando, eu não sou um sociólogo para falar dessas coisas, mas é só reflexão mesmo. Mas talvez o nível de comprometimento, o nível de tolerância, o nível de paciência, o nível de compreensão diminuiu? Ou os desejos aumentaram? Mas então essa consideração, essa perspectiva de núcleo familiar, ele não é tão valorizado hoje em dia quanto ele era antes. E levando em consideração a importância e o impacto que esse núcleo familiar tem na vida de cada ser humano, o que está acontecendo então com os seres humanos? Como está o equilíbrio? Como está a vida de cada ser humano se esse núcleo que influencia diretamente a emoção, a estabilidade dessa pessoa no mundo, como será que está?
E é por isso que o Guruji fala, várias vezes ele já falou, o mundo não precisa de mais monges, mas o mundo precisa de melhores famílias. O mundo precisa de pessoas melhores que vão influenciar e vão trazer equilíbrio para a sua própria casa, sua própria família, e isso vai realmente transformar o mundo. O que ele queria dizer? O mundo não precisa que todo mundo renuncie. Não. Cumpra a sua missão. Viva no mundo, porque é o lugar de se viver. Mas com essa perspectiva diferente, com essa compreensão espiritual, e faça a sua parte. Isso é o mais necessário, porque talvez através dessa estruturação as coisas vão mudar. E por que eu estou falando dessa perspectiva familiar ou dessa perspectiva dessa conexão direta com o equilíbrio ou o estilo de vida ou a condição de vida de uma pessoa no mundo relativa à família? Porque pelo outro lado, pensando agora no Guruji, ele foi influenciado muito, muito grandiosamente por quem? Pela mãe dele. E hoje é aniversário dela, da mãe do Guruji. Então é uma perspectiva agora oposta. Se a gente for pensar em algum modelo nosso, como desenvolvimento espiritual ou como o alcance da meta mais elevada possível de um humano que o Guruji alcançou e ele está próximo da gente, e nos guia, nos conduz para isso, da onde veio uma das maiores fontes de inspiração da vida dele? De casa, da mãe dele. Então, desde criança, talvez conscientemente ela não sabia da trajetória dele, mas ele foi preparado. Por quem? Pela mãe dele. É interessante. Eu não conheço muito, muito profundamente a história dela, mas quando ela estava grávida, chegou um monge. Tinham vários monges errantes que passavam no vilarejinho onde eles moravam. E aí chegou um monge e falou para ela: Você está grávida? Ela, sim. Não era visível ainda. Ele falou: Seu filho vai ser um yogi muito renomado, muito importante. E eu queria que você colocasse o nome dele de Triloki. Triloki é dos três planos de existência, porque ele vai reinar nos três planos de existência. E ela, por tanto respeito e admiração aos sadhus, aos sábios, deu o nome para o Guruji de Triloki, Trilokidash. E o Guruji nasceu muito doente. Ele nasceu prematuro, não lembro de quantos meses, talvez 6 ou... E tinha até pouca chance de sobrevida pelos riscos e na época as condições. E quem cuidou dele o tempo inteirinho foi a mãe. Ele não podia ir para a escola, ele não podia fazer nada, ele não podia sair para brincar com os amigos, porque ele era muito doente. Então ele passava o tempo inteiro com a mãe. E a mãe inspirando ele o tempo inteiro, com histórias espirituais, de encarnações divinas, de inspiração, de estudo, de disciplina. Então, ele, na verdade, ele foi muito apegado com a mãe dele. Ela, quando o Guruji saiu de casa para ir trabalhar na universidade em outra cidade, ele falou que é um termo que é em inglês chamado homesick. Ele sofreu muito de ter que se afastar de casa, especialmente pela mãe dele. Até hoje, e hoje, na verdade, mais ainda. Cada vez mais ele fala da mãe dele. Porque ele fala que cada vez mais, quando ele percebe onde ele está, o caminho que ele conseguiu trilhar, diretamente vem a mãe dele no coração dele e a contribuição dela para a vida dele e o caminho dele. Ela tinha uma grande amiga, desde a infância.
essa amiga dela era um pouquinho mais velha, elas se conheceram quando ela tinha uns 5 anos de idade. E elas viveram juntas até a morte. E aí essa amiga dela se casou antes dela. Se casaram próximas, ela se casou antes dela. E era alguém da família da mãe do Guruji. A mãe do Guruji chamava Vaidehi. E essa amiga dela teve um filho. E estava super feliz com esse filho. E esse filho, antes dos 10 anos de idade, morreu. E ela ficou acabada, arrasada, e não tinha mais filho. Depois, anos e anos e anos sem filho. E a mãe do Guruji, com tanta amor pela amiga dela, depois de casada, teve o primeiro filho. Sabe o que ela fez? Doou o filho dela para a amiga. Elas viviam próximas, ela via o filho dela, mas ela falou: é o seu filho. E esse filho, imagina para uma mãe fazer isso com um filho. O amor que ela tinha pela amiga e consideração e a confiança também. E esse filho cresceu e não sabia, mas depois ele viu que ele era muito parecido com os irmãos dele. E ele depois descobriu, mas ele, mesmo sabendo que ele veio dessa mesma família, ele vivia com outra família e considerava ela como mãe. Ela ofereceu dois filhos, na verdade. Um, ela ofereceu para essa amiga dela. E o outro filho ela ofereceu para Gurudev. Ela tinha vontade que o Guruji se casasse. Natural de uma mãe, né? E o Gurudev foi testá-la. Ele falou: mãe, seu filho é muito especial e eu gosto muito, eu confio muito nele. Mas se você quiser, eu arrumo uma noiva para ele. Ela falou: Gurudev, isso já não é mais possível, porque ele não é mais meu filho. Eu já entreguei ele para você. O que você direcionar para a vida dele vai ser o melhor. Ele é o seu filho agora. E a família inteira do Guruji era iniciada na Kriya. E um dia o Gurudev chegou para a mãe do Guruji, porque ele sabia da espiritualidade dela, da devoção que ela tinha. E o Guruji falou que a mãe dele, durante a vida inteira que ele acompanhou, que ele conheceu, nunca na vida ela ficou nervosa. Em nenhum momento. Sempre com tolerância, com paciência e com uma devoção imensa. E o Gurudev via isso nela. Aí um dia ela foi lá meditar, o Gurudev falou para ela, falando do marido dela, falou: ó, quando aquele velho morrer, eu te faço monja. Por enquanto você tem que estar com ele. Mas quando esse velho morrer, eu vou te fazer monja. E aí o Gurudev deixou o corpo e o Guruji assumiu a responsabilidade do Gurudev. E aí o pai do Guruji adoeceu, porque ele já estava velho e faleceu. E aí o Guruji foi, depois dos rituais fúnebres, a mãe dele estava chorando. Normal, não sei, depois de décadas juntos. E aí o Guruji falou: por que você está chorando? Perguntou para ela. Ela: meu companheiro foi embora? Ele falou: mas agora que era hora de colocar na prática, que você me ensinou a vida inteira sobre Gita, sobre espiritualidade, sobre. Não faz muito sentido. Ela: é verdade, não é que você tem razão? Enxugou as lágrimas e passou. Caiu na realidade. E aí, depois de uns dias, ela falou para o Guruji: eu preciso te falar que o Gurudev veio para mim um dia e falou que quando esse velho morresse, ele ia me fazer monja. Só que ele já não está mais aqui para me fazer monja. Mas você é, agora, o responsável por isso. Então, é a sua obrigação me fazer monja. O Guruji: tá bom. E tem mais uma condição. A minha amiga também quer, que era a melhor amiga dela da infância. Minha amiga também vai ser monja. E aí o Guruji iniciou as duas melhores amigas na vida monástica.
que a mãe do Guruji passou a chamar Swami Guru Premananda, que é aquela que é amada pelo Guru. E ela viveu no ashram, no mesmo ashram que o Guruji vivia, que é um ashram muito grande, em Baligai, até o fim da vida dela. E o Guruji sempre foi muito disciplinador, às vezes bem rígido com os residentes, e ela era o oposto lá no ashram, porque ela é aquela mãezona, né? Então, o Guruji tinha umas disciplinas bem rígidas de alimentação, tinha horário fixo para comer, a comida era muito simples. E aí chegavam os noviços para morar no ashram, eles ficavam quase loucos lá, ficavam com fome. E aí o que eles faziam? No meio da tarde, onde eles iam bater na casinha da mãe do Guruji. Mãe, tô roxo de fome, me ajuda. Ela enchia eles de bolacha, de doce. E aí o Guruji descobria e soltava fogo pelas ventas, dava bronca em todo mundo. E ela já não andava muito, ela já não conseguia andar muito. Ela estava com um pouquinho de sobrepeso, então ela usava uma cadeira de roda. E aí um dia, ficando meio indignada com as broncas que o Guruji dava em todo mundo, ela fez um cartaz de papelão, pediu para alguém escrever e saiu no meio do ashram, pediu para alguém puxar a cadeira de roda dela, ela saiu protestando nesse cartaz. E esse cartaz era em inglês e estava escrito: No more scoldings, please. Chega de broncas, por favor. E com o cartazinho dela, tem uma foto, com o cartaz dela no colo e passando no ashram inteiro, fazendo um protesto contra o filho dela. Eu acho que não adiantou muito. No dia seguinte de que o Guruji fez ela e a melhor amiga dela, monja, não, desculpa. No dia seguinte que o Guruji se tornou monge, ela não era monge ainda. Ele, o melhor amigo dele e um outro companheiro dele, os três se tornaram monges. Quando o Guruji estava lá no ashram, de repente ele ouviu uma choradeira numa sala. E aí ele foi olhar, era a mãe dele e as outras duas mães, mas soluçando de chorar. Mas o que está acontecendo? Tristeza é essa? Ele chamou a mãe dele e falou: Mãe, o que está acontecendo? Você me entregou para o Gurudev e falou que a minha vida era dele. Você não estava feliz com isso? Ela falou: Não, eu estou muito feliz. Ele falou: Bem, por que você está chorando então desse jeito? Ele falou: Eu só estou chorando para acompanhar elas. Elas estavam tão tristes e talvez devem estar se sentindo sozinhas que eu sentei com elas também e comecei a chorar. Mas por elas, não por você. Eu estou feliz. Então, foi uma grandiosíssima inspiração para a vida dele. E ele fala que cada vez mais que ele se conecta mais com Deus, cada vez mais que ele percebe a divindade, ele reconhece o valor dessa influência, dessa presença na vida dele, maternal, familiar. Às vezes, naquela época, eles eram umas famílias brahmanes. E aí, naquela época ainda essa questão de casta era um pouco intensa na Índia. Então, normalmente, alguém de uma casta inferior não comeria dentro de uma casa de um brahmane. E o que o Guruji fazia para testar? Chamava os amigos dele, que eram das castas mais baixas, e levava para casa, para ver se a mãe dele ia ficar brava. Aí a mãe dele via, abraçava, cuidava até melhor do que o próprio Guruji. Você acha que eu ligo para isso? Ele é meu filho também. E ela estava mal já antes de deixar o corpo, próxima a deixar o corpo. E o Guruji já estava viajando sem parar para todos os lados. E ela mandou chamá-lo quando ele estava na Índia. E ela falou para ele: Eu quero que você esteja do meu lado na hora de eu ir embora. E aí o Guruji falou assim: Não sei se vai dar. Eu tenho viagem para lá e para cá. Eu vou para o mundo inteiro. Eu não posso garantir. Eu não sei quando você vai.
Ela olhou para ele, deu uma bronca nele e falou: Você pode querer enganar os outros com essas suas palavras, mas você sabe quando vai ser o momento e você pode fazer tudo. Então, eu só estou avisando, eu quero você aqui, não estou pedindo. Eu quero você aqui do meu lado na hora de deixar meu corpo. E aconteceu. Nesse momento que ela estava mal, ele estava na Índia e estava lá perto. Então, nesses momentos finais, ele teve com ela, acompanhou, orou, abençoou e liberou. Então, é uma história muito linda. Guruji escreveu 2 livros sobre ela. Um chama O Tributo para Nossa Mãe, por enquanto só tem em inglês. E o outro chama Divine Friendship. Acho que é Divine Friendship. Que conta a história dessas 2 amigas. Desde criancinhas até deixarem o corpo. E as 2 mães, a mãe do Guruji e a tia dele, foram sepultadas no próprio ashram lá. Então tem o lugar do Gurudev e um pouquinho mais para o lado, mais na floresta, tem o melhor amigo do Guruji, depois tem a mãe e a tia dele lá, as monjas. Então eu estava pensando nela e me veio essa conexão com a nossa realidade, com a situação do mundo, com a situação do conceito familiar hoje em dia e a importância de uma família. A influência de uma família estruturada na vida de cada um, especialmente em crianças. E isso foi uma outra razão que o Guruji, influenciado pelo Gurudev, mas baseado nesse amor maternal, criou um orfanato na Índia, que é chamado Balashram. Começou mais ou menos nessa época. A mãe dele, esse terreno foi doado pela melhor amiga dela. Era onde ela morava. É um terreno muito grande. E qual foi a ideia? Trazer essa experiência de uma estrutura familiar para quem não tinha. Então esse orfanato, as crianças aceitas são as crianças mais pobres da Índia. Ou elas são completamente órfãs, ou elas têm ou um pai ou uma mãe, mas não têm condição nenhuma de cuidar. Seja por algum tipo de problema mental, ou condição financeira, ou qualquer outro tipo de desestruturação, de violência. Então eles entrevistam centenas e centenas de crianças todos os anos e eles aceitam 40 por ano. E elas passam 10, 15 anos lá. Hoje em dia, acho que esse orfanato tem por volta de 600 crianças vivendo lá, vivendo integralmente. E elas aprendem 4 línguas, 6 refeições por dia, artes marciais, artes, música, tecnologia, tudo. É incrível a preparação que essas crianças têm. Mas não é só essa preparação acadêmica ou física. Eles têm um amor de família lá, porque eles são cuidados pelas monjas. Do lado desse orfanato chama Balashram. Bala é criança, então é o ashram das crianças. Tem um ashram que é no terreno do lado que é chamado Matru Ashram, o ashram das mães. Então essas crianças que nunca tiveram esse afeto, ou esse carinho, ou essa estrutura familiar, começam a receber. E é incrível a mudança. E é incrível o desafio também por causa dessa estruturação. A dificuldade inicial dessas crianças para se equilibrar, para responder, para entender a importância de qualidades, de valores na vida, porque elas não tiveram referência. Mas é um trabalho maravilhoso, é um trabalho lindo. Na verdade, é o trabalho que o Guruji mais ama. Quando ele fala dessas crianças, o olho dele brilha. E é lindo, é lindo. É realmente inspirador. E isso também veio dessa conexão. Tipo, eu tive isso. E eu percebi o impacto disso na minha vida.
Por que não oferecer isso agora? É muito lindo. E por que eu falo disso? Além de lembrar de prestar nossa homenagem à mãe do Guruji por ter conduzido esse filho divino até onde ele está, de ter oferecido ele para todos nós e de ter sido uma inspiração, é algo para cada um de nós pensar na nossa importância e do nosso papel no mundo. E não importa, talvez a sua família não seja mais estruturada ou mais equilibrada, mas você recebeu uma ferramenta para transformar. Você recebeu uma ferramenta para se equilibrar. E para equilibrar não só você, mas o seu ambiente. Uma ferramenta para mudar não só você, mas para mudar o mundo. E isso é para a gente refletir. O mundo não precisa de mais monges, mas o mundo precisa de pessoas melhores. Em suas famílias, nos seus trabalhos, em tudo. E isso é o papel da Kriya Yoga na vida de cada um de nós e o papel da Kriya Yoga no mundo. Não é só meditar, para realizar Deus. Não, é meditar para ser uma pessoa melhor. E ter essa compreensão do impacto que a sua meditação traz no mundo. Do impacto que esse seu equilíbrio mental traz para as pessoas que estão ao seu redor no seu núcleo familiar. E o impacto que vai ter um núcleo familiar mais equilibrado no mundo inteiro. Ficar sentado e reclamando, tem guerra. Da onde veio uma cabeça com desejo de matar alguém? Será que não veio de alguma estrutura? Então, será que adianta a gente ficar sentado e reclamando do mundo, do presidente, da vida ou da minha família? Ou será que eu não posso aplicar um pouco mais minha força de vontade, minha energia nesse convite que a gente recebe para transformar nossas vidas e transformar nossas famílias e transformar o mundo? Não é transformar com palavras ou apontar dedo para ninguém, mas é através do nosso equilíbrio, da nossa compreensão da vida, da nossa mente mais pura, realmente inspirar os outros. É gigantesco esse papel. E esse é o poder da nossa prática. E esse é o convite desses mestres. Porque a gente tem, além da nossa família física, que pode ser ou não estruturada, mas a gente tem uma família espiritual agora. E quanto mais a gente se basear nela, mais a gente vai receber esse amor incondicional. E mais a gente vai ser capaz de compartilhar esse amor incondicional. É um convite, é uma oportunidade, mas é uma responsabilidade. E é isso que eu estou falando para a gente refletir. Quando você chegar naquele dia de manhã que está mais frio e aquela preguiça, não vou meditar. Não pensa só em você, pensa no mundo, pensa na sua família, pensa no impacto disso para o mundo. E aí toma a sua decisão. Sintam-se responsáveis pelo mundo. Não como um peso, mas como instrumentos que esses seres divinos ofereceram para cada um de nós. A gente tem que sentir esse amor incondicional nos nossos corações, com a nossa prática sincera. E a gente tem que compartilhar esse amor incondicional com os outros. Não importa o grau que ele esteja estabelecido em nós, mas ele está. A partir do momento que a gente se conectou, a gente está recebendo. E mais prática, mais sinceridade, mais fluir desse amor. E isso vai se refletir na sua tolerância a resolver os problemas familiares ou no mundo, na sua eficiência a trabalhar, nos seus relacionamentos para tolerar e compreender. É isso que a gente quer. É isso que o mundo quer e é isso que os mestres querem de nós. Não é uma coincidência, uma decisão sua somente de vir. É esse convite para nos tornarmos instrumentos para essa transformação. Isso deveria ser uma grande motivação para a gente. Se você não está feliz
com a sua própria mente. Se você não está feliz, talvez com o seu núcleo familiar, ou se você não está feliz como o mundo segue, se dedica. Tenha consciência do que você recebeu desse tesouro e aplica. É uma promessa deles, não minha, não nenhuma propaganda, mas é um pedido deles. Eles precisam de cada um de nós. Seres humanos melhores, famílias melhores e mundo melhor. Não é um sonho. E essa realidade é em cada momento. É muito inspirador também. Do outro lado, eu viajo um pouco também. Às vezes ficar em famílias, em casas, onde essa energia já está vindo. As famílias mais unidas, mais amorosas, os filhos mais espirituais, querendo meditar, mais integração. Essas sementes já estão acontecendo. E a gente pode semear muito mais. É para a gente refletir e para a gente aplicar. Alguém tem alguma pergunta? Não é bem uma pergunta, é uma partilha. Quando eu soube que o Guruji viria para o Brasil no ano passado, foi quando eu entrei no site para pesquisar. Eu não conhecia a Kriya Yoga. Pratico yoga há 18 anos, Hatha Yoga, nada como a Kriya. E já de primeira me identifiquei e vi esse projeto. Já trabalhei muito com criança, questão social é algo que já esteve no meu trabalho e está particular. Assim. Me chamou muito a atenção. E uma vez, em uma fala sua, você já falou que morou no orfanato. E essa semana eu pensei, eu falei, nossa, qual orfanato será que o senhor me morou? E eu gostaria de saber mais do projeto. E agora você trouxe isso hoje. Então, assim, primeiro quero partilhar a coincidência e só me mostra o quanto cada momento que eu estou aqui é muito especial e muito significativo. Desde a primeira vez que eu estou aqui, eu sinto que eu deveria estar aqui. E essa fala hoje carrega isso, assim, então eu quero agradecer. Gratidão. Foi esse orfanato que eu morei, dessas crianças, do Balacha. Não tem um dia, já fazem 15 anos que eu morei lá. Não tem quase um dia que eu não penso nessas crianças. Quais são os aprendizados que a gente precisa ter em mente para construir uma família estruturada espiritualmente, biologicamente, na mente e no ambiente? O mundo hoje em dia está tão conturbado, está tudo tão complexo, né? Os relacionamentos, as redes sociais, aquela coisa de, de muitas opções e ao mesmo tempo você centrar em você e entender os pedidos da sua alma. Mas assim, eu fico me perguntando como um dia eu vou construir uma família que é o que eu quero dessa forma, com esses quatro pilares que para mim são muito importantes. É muito difícil encontrar uma pessoa que tome conta, né, do espiritual, do corpo, da mente e do ambiente. O que fica com isso em mente? Quais são os aprendizados que a gente precisa ter em mente para isso? É interessante, por exemplo, as escrituras, elas direcionam a nossa vida ou elas nos oferecem valores que devem ser aplicados e que devem ser cultivados nas nossas vidas e que vão servir para todos os momentos. Por exemplo, a gente fala muito sobre yamas e niyamas.
que o Guruji escreveu esse livro que chama 10 Mandamentos da Yoga. E aí, esse livro trata sobre 5 deles são aspectos referentes à nossa vida no mundo. Então, 5 aspectos que eu deveria cultivar e refletir na minha vida para que eu tenha uma boa relação com o mundo. E 5 aspectos que eu deveria cultivar internamente na minha própria transformação e que naturalmente também vai refletir depois, mas são aspectos mais internos, pessoais, e 5 que são referentes ao mundo. Então, tudo que a gente, por exemplo, recebe de ensinamentos são essas diretrizes para a gente ter essa vida, para a gente ter êxito numa vida familiar, para a gente ter êxito numa vida social, para a gente ter êxito numa vida profissional. Então, o mais importante é a gente tentar ao máximo seguir esses ensinamentos, visando o seu objetivo de ter uma família saudável, visando o seu objetivo de ter uma vida melhor no mundo, visando o objetivo de estar num ambiente mais condizente. Por quê? Porque cada um de nós é igual a um rádio. E você vai receber, quando você mexe no frequência, é que já não mexe mais assim o rádio. Verdade. Você recebe uma onda referente a essa conexão. Então, nós somos esses rádios. E você vai escolher a frequência que você quer receber. Então, as pessoas falam, meu ambiente é horrível, eu preciso mudar de ambiente. Você precisa mudar a sua estação do seu rádio. Não querer mudar o ambiente. Essa pessoa não muda. Muda a sua estação. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você se preocupar com o ambiente. Porque se você é uma pessoa positiva, mas você está num ambiente negativo, isso vai influenciar o seu filho ou a sua vida. Então, o seu sintonizar-se com os valores que você almeja para a sua vida, o seu sintonizar-se com um objetivo elevado, que é uma vida espiritual, o seu sintonizar-se com essa presença interior, naturalmente está atraindo ao seu redor pessoas que pensam da mesma maneira. Naturalmente, isso vai te levar de uma maneira muito mais fluida para um ambiente condizente para o que você deseja e, naturalmente, no momento certo, vai te trazer uma pessoa que também vai corresponder a isso. Então, prática sincera, porque isso está sintonizando a gente. E um esforço sincero para aplicar o que a gente escuta, para aplicar o que a gente recebe na nossa vida. Isso naturalmente vai te direcionar. E é claro, vivendo com discernimento. Isso está claro? As escrituras descrevem muito sobre esse cultivo antes de construir uma família. Até mesmo, por exemplo, quando a pessoa está grávida, como você deveria viver? Até, tipo, o que você olha, o que você fala, para onde você vai, o que você respira, tudo isso está alimentando. Então a gente se alimenta, isso fica pronto, e depois também a gente alimenta a próxima geração com essa nossa preparação. Podemos herdar bloqueios transmitidos intergeneracionalmente de nossos familiares? Esses bloqueios que a gente recebe das famílias, sim, claro. Porque vem do gene ou vem do ambiente que a pessoa cresceu. Mas isso, uma terminologia mais espiritual é chamado de karma. A gente herda. E, por exemplo, se você veio num núcleo familiar daquele e que talvez não seja estruturado, não adianta só reclamar. Ou falar, é assim mesmo, porque agora a minha família me fez assim. Não. Você nasceu num ambiente talvez não tão favorável, mas você nasceu nesse núcleo por alguma razão necessária para passar, mas ao mesmo tempo, talvez por algum karma não tão positivo, você veio parar num local não tão
condizente, mas ao mesmo tempo, por karmas positivos e por mérito, você recebeu uma ferramenta para transformar e eliminar qualquer tipo de bloqueio e transformar sua vida absolutamente do jeito que você quer ou entende que deveria ser. Então, isso é uma coisa que os mestres afirmam categoricamente. Deus te deu os olhos aonde? Na nuca? Não, na frente. E o que significa? Olha para frente, não fica olhando para trás. Saiba das dificuldades, dos desafios, mas ficar olhando para trás, minha família, ou é por isso, não vai adiantar. Ok, eu passei por dificuldades, ou talvez esse ambiente não seja o ideal, mas ao mesmo tempo eu tenho essa força agora, eu tenho essa família espiritual que é invencível e me apoiando o tempo inteiro. Eu tenho esse caminho. O que mais eu preciso? Vou mudar. Sim, claro. Todos nós temos algum tipo de obstáculo. Ninguém vive no mundo dos sonhos. Mas o que eles estão falando é que a gente pode viver nesse mundo ideal. E depende da gente. Como lidar com situações onde somente uma das partes tem interesse em crescimento espiritual e o outro apenas interesses mundanos? Se uma pessoa tem interesse espiritual e a outra pessoa que está junto dela só tem interesses mundanos e não tem nenhum interesse espiritual, primeiro, talvez a sua dedicação na espiritualidade não tenha sido ainda tão positiva para influenciar essa pessoa. Porque se uma pessoa muda, vamos supor, a pessoa só quer saber de coisas materiais, mas ela vê que uma pessoa do lado dela está se transformando, está mais paciente, está mais feliz, está mais amorosa, está mais tolerante, está mais harmoniosa no mundo, quem não vai querer mudar? Seja, isso é espiritual, não importa o nome disso, mas a pessoa vai querer mudar. Então, primeiro, não fica olhando para outra pessoa e falando, você tem que mudar, você tem que fazer isso, mas se você quer mudar alguém, ou se você quer que aquela pessoa muda, se esforça mais ainda na sua própria meditação. Porque aquela pessoa pode não querer meditar, mas ela não tem como não receber a sua meditação. Eu não vou orar e não vou meditar. Tá bom, maravilha. Mas quando eu me fechar no meu quarto, eu vou inundar você. Você vai receber uma enchente da minha meditação e da minha oração. Ó, mestre, ajuda esse miserável. Orar por essa pessoa, meditar, pensando nessa pessoa, não tem jeito. Ela vai receber. Faça a sua parte. E outra coisa, é aí que eu falei antes, um pouco antes, do discernimento. Se o seu propósito é espiritual, se a sua vida é espiritual, com quem você deve andar, com quem você deve viver. Claro, se você já tem uma construção com essa pessoa, faz essa coisa. Mas se você tem que se decidir para estar com essa pessoa ou escolher isso, pensa onde você quer chegar, pensa nos seus objetivos, pensa nos seus propósitos e usa o discernimento. Guruji tinha já falou isso várias vezes em palestras. Ele foi numa palestra na Europa e veio uma pessoa da Kriya Yoga, um jovem, falar com ele. Falou, mestre, eu estou com um problema em casa. Minha esposa não gosta de meditação e eu amo meditação e ela está super brava comigo e eu estou muito irritado com ela. Porque na hora que eu vou meditar, ela manda os meus filhos abrirem a porta e pular em cima de mim. E aí eu peço para eles saírem. E aí eu volto a meditar, ela vai na sala, liga a TV e põe no volume máximo. E aí eu não consigo meditar e ainda a gente acaba discutindo. Pô, só para saber, quanto você está meditando por dia? Não lembro se era 2 ou 3. Que hora você medita? E era a hora que ela chegava do trabalho. Ou era a hora que ele tinha que estar com os filhos. Ele falou, não é ela que está errada, é você. Isso não é espiritualidade. Você não é um monge. Faz o seguinte, a hora que tiver todo mundo dormindo, acorda e medita um pouco.
Mas a hora que a sua esposa chegar do trabalho, que é a hora de vocês jantarem juntos, que é a hora de você brincar com seus filhos, essa é a sua meditação. Tá claro? Ele não gostou muito, mas falou, tá? E aí, ele começou a seguir isso. Depois de 6 meses, ele voltou para essa cidade. E na palestra pública, antes do programa de iniciação, estava ele de novo, junto com a esposa, para se iniciar no fim de semana, no dia seguinte. Por quê? Porque ela percebeu a mudança dele e ela percebeu que a meditação não era uma ameaça para a vida familiar, mas era uma adição para a vida familiar. Nossa espiritualidade é para todos. E a nossa transformação vai naturalmente influenciar todos. Não com sermão, não com palavra, mas na sua vida. Essa é a melhor forma. Certo? Posso. Ontem eu estava lendo um dos livros, acho que O Poder do Pensamento, se eu não me engano. Eu li uma frase, assim, para mim, mudou muito minha concepção de vida de ontem para hoje, assim, só naquela frase que fala que quando você tem a dúvida, ela te tira a paz. Isso daí é tão amplo na minha concepção de um exemplo de relacionamento. Se você tem uma dúvida e aquilo começa a te questionar, sua mente vai baixo, sobe e desce, mas quando você tem a convicção que aquilo é para você está certo que aquilo já é seu, te traz uma paz tão grande, mesmo que não seja, mas se você consegue ter essa convicção mental, a paz ela vem automática, né? A dúvida te tira a paz. Então, evitar a dúvida. Quando tem a dúvida, fala que aquilo já está resolvido, ou pensa positivo, que aquilo vai te trazer uma paz mental. Eu estou dizendo isso porque dentro do relacionamento familiar acontece muito, 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 muito. Então, você tentar mudar a sua concepção perante a sua família, não colocar a culpa no outro, ou acreditar que aquilo já está certo e manter a paz, porque daí você não puxa aquele problema para você, Uhum, né? A dúvida uhum, te arranca a paz, assim, uhum. né? Aquilo para mim foi tão importante ontem, Muito legal. muito mesmo. Se a gente pensar em qualquer tipo de conflito familiar, mundial, social, ele parte de uma mente desequilibrada. Simples assim. Todos os conflitos, em qualquer escala, partem de uma mente desequilibrada. E se a gente é parte de algum tipo de conflito, seja qual escala for, significa que a gente está nisso também. Então, esse é o caminho. Equilibra essa mente e contribui para. Porque da onde vem a dúvida? Da onde vem o medo? Da onde vem a raiva? Da onde vem ressentimento? Da onde vem falta de perdão? Da onde vem tudo isso? De uma mente desequilibrada. E por que a gente foi chamado para esse caminho? Para eliminar tudo isso. E se a gente elimina tudo isso, que conflito vai ter na nossa vida? Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a sua respiração. E agradece mentalmente pela sua vida, por todos os momentos, até mesmo pelos desafios, que foi provavelmente por eles que você chegou até aqui, com o desejo de resolvê-los.
Nós, seres humanos, somos os únicos que temos essa possibilidade de transformar, de crescer, de equilibrar, de celebrar. Que a gente compreenda com sinceridade que esse nosso caminho espiritual, essa nossa prática de meditação é um instrumento para mudar o mundo, trazer harmonia na nossa vida, para expandir essa harmonia para a nossa vida familiar, para todas as pessoas que você encontra ou pensa, e isso cresce, e se expande e se espalha. Assim como uma pandemia que começa numa pessoa, se espalha, pode se espalhar para milhares e milhares de pessoas. Da mesma maneira, uma transformação positiva em você mesma tem esse mesmo efeito. Lembra que a sua meditação é para trazer mais amor na sua família, mais amor em cada aspecto da sua vida. Está nas nossas mãos essa mudança. Assim como a gente ouviu um pouco sobre esse impacto tão profundo de uma mãe amorosa na vida do nosso mestre, que alcançou o estado mais elevado de evolução possível, que a gente também possa oferecer um pouco desse amor maternal nas nossas vidas em cada momento, no nosso olhar, pensar, falar, agir. E o mais importante, mesmo que você não tenha um núcleo familiar com esse amor incondicional ou com esse equilíbrio, você tem essa família espiritual, amorosa, oferecendo esse amor puro, divino e incondicional o tempo inteiro, para que você possa absorvê-lo, senti-lo e usá-lo, compartilhá-lo. Lembra que você foi convidado para essa transformação, que você tem um papel muito importante nesse mundo. Não permita que a sua mente, negatividades, te interrompam ou te tirem dessa missão. Fica um pouquinho na sua respiração, observando lá dentro. Essa presença divina e amorosa está sempre com a gente. E não existe nada mais forte, mais amoroso, mais elevado e mais puro do que essa presença. Ela é tudo o que a gente precisa.
Orando a Deus, orando aos mestres, lembrando e orando a Guru Premananda Ji, mesmo não a conhecendo, esse amor dela chega até nós, através do nosso mestre, através dessa nossa família espiritual, que a gente possa explorar esse amor em nós mesmos, deixá-lo fluir, que a gente possa transformar nossas vidas nessa celebração divina. Os mestres precisam de cada um de nós. Lembra disso e segue firme. Pedindo as bênçãos deles para cada um de nós, nas nossas vidas em cada passo. Agradecendo a presença de cada um de vocês, tentando sentir, me conectar com essa presença divina que habita em cada um de vocês. Eu me curvo a todos com gratidão. Om. Amém.